Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo naquela que é talvez a única qualidade que de fato separa quem ganha de quem perde no mercado. E não é algo que se compra ou se aprende olhando para um gráfico. É a habilidade de esperar. Ok, vamos direto ao ponto, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a que tira o sono de muita gente. Pessoas que estudam, que têm estratégias que parecem sólidas, as ferramentas certas, e mesmo assim a consistência não vem. Afinal, qual é o segredo aqui? É muito comum botar culpa na estratégia, nos indicadores ou na falta de grana. Mas se a gente for ouvir o que as lendas do mercado dizem, o verdadeiro vilão é bem mais sutil e interno. É a impaciência. Essa incapacidade de ficar quieto, de esperar a hora certa, é o que devora as contas de trading. Uma decisão impulsiva de cada vez. Mas como é que a gente pode ter certeza disso? Bom, para confirmar, vamos buscar a sabedoria de um verdadeiro gigante do mercado. Alguém cuja carreira foi, por si só, uma aula sobre os altos e baixos da especulação. A gente está falando de Jesse Livermore, um cara que, há mais de um século, já entendia a psicologia do mercado de um jeito que pouca gente conseguiu repetir. E as lições que ele deixou não são sobre um indicador mágico ou um setup secreto. São sobre a peça mais difícil de controlar em todo esse jogo, a nossa própria mente. E aqui está a joia da coroa da filosofia do Livermore. Para e pensa nisso um pouco. O lucro de verdade não vem da ação constante, mas sim da inação calculada. É uma ideia que vai contra todos os nossos instintos de preciso fazer alguma coisa. O trabalho de verdade, a parte difícil, é justamente esperar. Mas por quê, né? Por que um conselho que parece tão simples na teoria é tão absurdamente difícil de seguir na prática? A resposta está na guerra que acontece dentro da nossa própria cabeça. Todo mundo que já ficou olhando para um gráfico em tempo real conhece bem essa sensação. Aquela pressão, sabe? Aquela ansiedade que vai crescendo. É uma conversinha interna que fica empurrando a gente para tomar uma atitude. O preço sobe, o preço desce. Essa volatilidade toda cria uma ilusão de que tem oportunidade a todo segundo, um chamado constante para entrar no jogo. Aí a mente começa a gritar que ficar parado é o mesmo que perder dinheiro, que não operar é sinal de fraqueza. A pressão para clicar no botão de compra ou venda fica quase insuportável. E aqui vem o golpe final: o medo de ficar de fora. O famoso FOMO. Esse é o medo que destrói qualquer disciplina e leva a decisões baseadas no pânico, e não na análise. Então, no final das contas, o ponto é este. A impaciência é, na verdade, um sintoma de insegurança. É a falta de fé no próprio plano que cria essa necessidade de agir o tempo todo. É quase como uma tentativa de forçar um resultado, de provar para o mercado que a própria análise está certa. Certo, o problema está identificado. E agora? Como é que se constrói essa tal de paciência? Isso não é um traço de personalidade que a pessoa tem ou não tem. É um músculo que pode e deve ser treinado. Vamos ver um plano bem prático para isso? Primeiro passo: ter regras claras, objetivas. Em vez de esperar por um feeling, a espera passa a ser por um evento concreto, tipo um rompimento com volume alto. Segundo, aceitar que operar no mercado é, na maior parte do tempo, um tédio. A ação de verdade é rara. Guardar energia para esses momentos é o que importa. E por fim, registrar tudo. Um diário de trades não mente. Ele mostra, preto no branco, que as vitórias vêm da disciplina e as derrotas do impulso. Ok, ter paciência para entrar numa operação é uma parte da história. Mas a batalha não acaba aí não. Existe um outro tipo de paciência, talvez até mais difícil de dominar, que é a que a gente precisa depois que o trade já começou. Essa é uma das sensações mais frustrantes que existem no trading. Acertar a análise, mas não ter a paciência para colher os frutos. Aquele medo que paralisa de devolver um lucrinho é o que impede de alcançar um lucro realmente grande. Agora, olha só que interessante este gráfico. Ele visualiza o custo dessa impaciência. A diferença entre o que a análise prometia e o que o medo permitiu que se levasse para casa pode ser gigantesca. São esses lucros deixados na mesa que freiam o crescimento de uma conta. Essa citação do Al Brooks é de uma honestidade brutal. Ela diz o seguinte: para ter a chance de um grande ganho, é preciso aceitar de corpo e alma a possibilidade da perda, que está ali, definida pelo stop. O medo do stop faz a gente sair antes da hora, cortando os lucros pela raiz. Então, a paciência na gestão tem duas caras. Uma é a força para segurar uma posição vencedora, deixando o lucro crescer. A outra é a disciplina para aceitar uma perda, ficar de fora
e resistir àquele impulso de recuperar o dinheiro logo em seguida, o que, convenhamos, quase sempre leva a perdas ainda maiores. Quando um trader finalmente consegue internalizar e dominar esses dois tipos de paciência, algo muito profundo acontece. Não é só conta bancária que muda, é a própria maneira de enxergar o mercado. E este quadro ilustra essa transformação de forma brilhante. A pessoa para de lutar contra o mercado, de tentar impor a própria vontade, e começa a fluir com ele. A necessidade de estar certo o tempo todo é trocada pela aceitação da incerteza. E o resultado? A passagem de um estado de exaustão emocional para um de calma e consistência. Essa é uma distinção fundamental. O mercado nunca vai ser fácil, mas quando a briga interna acaba, o processo todo fica incrivelmente mais simples. Passa-se a saber o que procurar, quando agir e, o mais importante, quando não fazer absolutamente nada. A clareza toma o lugar do caos. E a gente encerra com esta ideia que é muito poderosa. A crença geral é que mais dinheiro resolve os problemas de um trader, mas a verdade é exatamente o contrário. É o desenvolvimento da paciência que permite que o capital seja construído e, mais importante, preservado. Então a pergunta que fica é: a cada dia, na frente da tela, qual músculo está sendo treinado de verdade? O da impulsividade ou o da paciência? A resposta pode definir todo um futuro no mercado.